Ninguém te leva para lugar nenhum. Você vai. A sua vibração te coloca onde você vibra. Tem um caso, não posso dizer o nome da Não pessoa, precisa. porque a pessoa desistiu de ter a sua entrevista publicada. Eu posso dizer que é um diretor de uma multinacional, tá? E que por algum motivo profissional Quis se preservar. depois de 1 ano, nós fizemos 2 entrevistas, algumas edições, e eu respeitei, é claro. Mas uma coisa que ele falou é o seguinte, que teve um momento em que ele viu como se saísse, já na experiência de quase morte, como se saísse uma fumaça da parede e foi tomando uma forma, tá? Aliás, desculpe, isso aconteceu nele, mas isso que eu vou contar em seguida é de outro caso. É o que os 2 casos são, surpreendentemente ou não, de uma fumaça saindo da parede que toma uma forma. É de outro caso isso que eu vou falar. A pessoa se levantou da cama e seguiu A fumaça. a fumaça para esse lugar que, teoricamente, não era legal. Sabe? Para algumas pessoas não era legal. Mas ela não foi acorrentada. Não, ela se levantou e foi como se fosse a coisa mais natural ela ir. Porque é uma coisa de vibração. Então, é dito e repetido. Ninguém te leva para lugar nenhum. Você vai. Você naturalmente vai. A sua vibração te coloca onde você vibra. Eu acho isso maravilhoso, porque dá a chance de todo mundo, a cada instante, mudar o seu destino. De vibração para poder estar em outros ambientes. Não é lindo isso? É lindo. E engraçado que isso sempre me soa como música. Eu sempre tive uma sensação, nenhuma vivência, uma sensação de que do momento que eu não esteja mais como matéria, uma das coisas que certamente irão me orientar é o tom musical. Apesar de eu sou péssima de música, eu sou uma pessoa que não vivo sem música, mas não toco nada. Eu sou incapaz de distinguir dó de lá. Incapaz. Mesmo. As pessoas falam assim, não, Bia, não é bem assim. Eu tentei aprender, é uma coisa que é fechado, é como se fala assim, você vai viver para contemplar a música, mas nunca fazê-la. De alguma maneira, eu não sei porquê. E eu não vivo sem música, assim, é uma coisa que me alimenta. E a sensação que eu tenho é que, diferente desse que veio a fumaça, quando eu perceber o tom de algumas músicas que me são muito de ritmos, né? Eu saberei que eu tenho que ir por ali. Tem muita gente que Não sei. comenta ter sido guiada Por música, pela música. já fico mais tranquila. Meu pai gostava de falar uma frase que não é dele, que é a música, sem querer dizer nada, diz tudo. Exatamente. Eu concordo totalmente, porque eu acho que para mim é a arte mais próxima do que haja de mais divino na Porque é existência. vibracional, né? Se você pensar bem, você vê alguém tocando um instrumento, aquilo gera uma faixa vibratória. Sim, As sim, cordas do violão, eu sempre sim. entendi isso profundamente, apesar de nunca saber tocar aquilo. E me é muito fácil identificar uma pessoa talentosa, engraçado isso. Eu consigo, falo, essa pessoa é muito talentosa, vai produzir coisas boas. E acontece isso. Aí a pessoa fala, mas você toca que instrumento? Nenhum. Não tem ideia de nada. Mas é muito simples decifrar isso dentro da minha cabeça. Então, assim, eu sempre falei assim, o dia que eu tiver que escolher algum caminho já não materializada, será pela música. Uma coisa muito interessante também para a gente falar é a questão da matemática. Porque quando você fala em música, muita gente entende que a música, de fato, a natureza, ela trabalha por vibração. E a vibração tem a ver com o que nós chamamos de ressonância. Então, por exemplo, uma corda de violão, né? Ela tem um comprimento fixo. Você tem vários sons que, quando você toca aquela corda, vários sons que também tocam ali.
E tem gente, então, que entende a música como sendo matemática. Eu não diria isso. Porém, vale a pena dizer aqui que a Mary Correia, que é uma pessoa que foi entrevistada, ela ouviu num certo instante que tudo é matemática. Tudo. Então, eu falei, mas tudo então? Então o amor é matemática? A briga é matemática? Sim. Então eu falei, então a gente precisa recriar o conceito de matemática. Com certeza. Né? A gente tem que ampliar isso. Quanto mais passa o tempo, mais eu percebo que existe verdade nisso, mesmo que eu não entenda essa verdade. Eu vou dar um exemplo. Tem uma entrevista que está para ser publicada, eu acredito até que quando aqui estiver no ar já terá sido publicada, que é da Drica, que é algo que eu já entrevistei, mas daqui a um mês eu acho que... Bem, não é certo quando será publicada. Porém, é a primeira vez que acontece no canal dela usar uma lousa. Uhum. A entrevista dela é ela numa lousa, mostrando o que foi ensinado para ela. Com eixo X, eixo Y, eixo Z e mandalas. Ela falou, eu era uma mandala. Então são conceitos tão estranhos ao nosso cotidiano, mas que têm muito a ver com formas. Muitas pessoas falam que viam elementos geométricos. Tem gente que falou que era um olho dentro de um cubo, por exemplo. Uhum. Então eu percebo nisso o quanto eu não sei. Entendi. Nada ainda. É como se estivesse ainda arranhando verniz.